O Copom, Comitê de Política Monetária, um órgão que está dentro do Banco Central, acabou de decidir aí um corte na taxa Selic em 0,25 pontos percentuais. A taxa Selic sai dos atuais 10,75% ao ano e vai para 10,5% ao ano. Esse corte foi menor do que os últimos cortes que aconteceram, né? Ultimamente o Banco Central estava cortando em 0,5 pontos percentuais, né? Meio ponto percentual, e agora decidiu cortar só 0,25 pontos. O que a gente pode esperar com essa mudança de cenário e onde você deve investir o seu dinheiro a partir de agora com essa mudança aí na taxa Selic? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreve, clica no botão aqui, se inscreve, bora fazer esse canal crescer junto comigo. E se você já faz parte dessa comunidade, clique em curtir. Eu quero saber de você. Você já esperava esse corte na taxa Selic? Qual era o corte que você esperava? Você imaginava que o Banco Central ia cortar 0,5 ou 0,25? Deixa aqui pra mim nos comentários, eu quero ouvir de você. Bora pro vídeo que hoje tá muito bom. Vamos falar um pouco sobre as mudanças no cenário, né? O que motivou o Banco Central cortar apenas 0,25% da taxa Selic, enquanto o mercado esperava um corte de 0,5. Na verdade, o Copom, na penúltima reunião, na ata, ele deixou claro, né, no comunicado e na ata, ele deixou claro que cortaria mais uma vez em 0,5% e agora ele decidiu cortar 0,25%. Então vamos entender quais são as mudanças de cenário que fizeram o Copom, né, os diretores ali do Copom, mudar esse corte da taxa Selic. Então, o primeiro ponto que a gente tem que falar sobre ele é os Estados Unidos, juros americanos. Por que a gente fala sobre os Estados Unidos? Quando os juros dos Estados Unidos sobe, existe uma tendência natural de os investidores tirar o recurso de países emergentes, como o Brasil, e mandar para lá, porque lá é conhecido como uma economia segura. Então, quando há uma tendência de alta nos juros americanos, fica mais pressionado aqui pra gente. Então, o Banco Central aqui tem que subir juros também para ser competitivo. Só que é diferente, lá a expectativa de alta de juros está diminuindo, então provavelmente lá a gente vai ver um corte nos juros americanos no segundo semestre desse ano, é a expectativa das pessoas, e isso tem feito aí uma mudança positiva no cenário para o nosso lado aqui do Brasil, já que os juros americanos não sobem mais, significa que os investidores não vão mais migrar seus recursos para lá. E por que os juros americanos não estão subindo mais? Por que o juro sobe? Para controlar a inflação. Como a inflação lá já está controlada e o payroll, a geração de emprego, está vindo de dentro da expectativa, significa que não vai ter mais pressão inflacionária e não tem por que o Fed, Federal Reserve, né, o Banco Central americano, subir os juros lá nos Estados Unidos. Então isso é bem positivo para nós. Só que nós temos 3 pontos que são negativos, que são pontos mais domésticos, mais internos aqui do Brasil. Então, o segundo ponto é a mudança na meta fiscal do Brasil, né? Então, o governo no final do ano passado falou que agora em 2024 nós teríamos o déficit zero, ou seja, nós vamos gastar exatamente aquilo que a gente arrecadar e vamos ficar com a conta zerada. Isso é bem positivo, levando em consideração que a gente vinha sempre gastando mais do que a gente recebia, né? O governo recebia. Só que agora o governo já mudou esse discurso e o déficit zero ficou para 2025 e só vai ser superávit em 2026. Essa é a expectativa do governo. Claro que isso pode mudar para pior. Então isso já muda completamente o cenário doméstico, traz um peso a mais. E o que resultou isso? Numa alta vigorosa do dólar. O dólar sobe. Por que o dólar sobe? Porque as pessoas estão comprando muito dólar para sair do país, né? E quando eu falo as pessoas, eu falo grandes investidores, grandes fundos de investimentos, grandes investidores, pessoas ou os próprios brasileiros mesmo, né? Convertendo um real em dólar para mandar para fora do Brasil. Então, quando ocorre esse evento de alta do dólar, é um sinal muito ruim. Nós tivemos uma alta, né? O dólar chegou a R$ 5,30 há algumas semanas, então a gente teve essa alta vigorosa do dólar e isso trouxe um peso a mais para nossa economia, né? Essa questão da meta fiscal é muito ruim. Só que agora, mais recentemente, a gente tem um ponto muito ruim que vai causar efeitos na nossa economia, a gente não sabe ainda a dimensão, que são as enchentes lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o 4º maior exportador do Brasil, gente, e tá tudo devastado lá. Aliás, se você ainda não contribuiu, ajuda o Rio Grande do Sul de alguma forma, procura aí nas redes, não sei, de alguma maneira ajuda. Eu não tenho nenhum Pix aqui para falar e eu também não quero me comprometer dessa forma de falar um Pix para você ajudar, porque eu não vou saber fiscalizar se o dinheiro tá indo pro lugar certo ou não, mas eu sei que você vai encontrar, dá um Google, você encontra essa informação, mas assim, é muito grave o que tá acontecendo lá, além de muitas mortes, a gente tá vendo que o efeito que isso vai trazer para nossa economia vai ser um efeito muito trágico. Primeiro porque o governo federal vai ter que ajudar, não adianta, ideologia política, não me esquece isso, o governo vai ter
ter que ajudar. Então a gente já viu a notícia aí que vão tirar, né, os recursos que vão mandar para o Rio Grande do Sul vão tirar da meta fiscal. Então é mais dinheiro que vai gastar com isso. Tem que gastar mesmo, não tem o que fazer, mas isso vai causar um déficit ainda maior. E também porque o Rio Grande do Sul é um país que exporta muito, né? Ele é produtor de soja, de carne, de muita coisa. E isso vai causar um efeito na nossa balança comercial, um efeito bem negativo na economia. Então essas são as mudanças do cenário. Esses efeitos negativos na economia, a gente precisa entender, né, de fato qual vai ser. Então o Banco Central com certeza já está monitorando isso e aí automaticamente a gente precisa saber como conduzir essa política econômica em relação à taxa de juros. Então eu acho que essas mudanças de cenário fizeram com que o Banco Central decidisse aí por um corte de apenas 0,25 pontos percentuais agora nessa reunião. O que a gente pode esperar daqui para frente? Então uma redução no ritmo do corte, a gente já está enxergando isso. Então não vai ser mais aquele corte de meio ponto percentual, né? A gente pode reduzir aí até para 0,10, né, nas próximas reuniões. Uma Selic de 9% ao ano ali no mínimo, acho que menos que 9% no final de 2024 é impossível da gente ver, sabe? A probabilidade disso acontecer é de 0,00001%. Uma Selic de 8,5%, cara, esquece, a gente não vai ver isso. Um CDI agora negociando, né? Então a Selic a 10,5%, CDI negociando a 10,4% ao ano, mais ou menos. Reduz a rentabilidade daqueles ativos de liquidez diária, CDB, por exemplo, Tesouro Selic, mas isso reduz agora, né? Se a gente for olhar a curva de juros no futuro, a gente vê várias possibilidades de investimento que são boas, né? Aí a gente entra no nosso último tópico aqui desse conteúdo. Onde investir com este novo cenário, com essas mudanças de cenário? Então eu separei em 3 partes. Para quem quer investir no curto prazo, né, reserva de emergência, médio prazo e longo prazo, tá certo? Para quem quer investir no curto prazo ou pensando na reserva de emergência, então a gente não pode descartar o Tesouro Selic. É o investimento mais seguro em comparação a qualquer outro investimento, oferece liquidez diária e rentabilidade diária. Então você pode sacar todos os dias úteis e a rentabilidade também é diária, você não tem o risco da marcação a mercado como tem nos outros títulos. Então para quem está montando reserva de emergência ou vai fazer ali um investimento para 3 meses, para 5 meses no máximo, Tesouro Selic é uma boa opção, mas também tem o CDB com liquidez diária. Então tem o Banco Sofis aí com 110% do CDI, tem o PicPay com 102% do CDI, rende um pouquinho a mais. Agora, se você não quiser ter dor de cabeça nenhuma preocupação, quer colocar tua cabeça no travesseiro e dormir sossegado, vai no Tesouro Selic sem erro que você vai ter resultado. Tá certo? Então, para quem tá pensando no curto prazo e em uma reserva de emergência, Tesouro Selic. No médio prazo, a gente tem boas referências aqui de investimentos também no Tesouro Direto, que são 2 títulos que, na minha opinião, são indispensáveis na carteira, assim, ótimas oportunidades. Tesouro Prefixado com vencimento para 2031 e Tesouro IPCA+, com vencimento para 2029. Olha isso, bora colocar aqui na tela, só para você ter uma noção do que a gente tá falando, ó. A gente tá falando aqui do Tesouro Prefixado com vencimento para 2031, que é esse título aqui, tá pagando uma taxa de 11,56% ao ano. Você investindo agora, você compra, né, um título inteiro, você compra por R$ 484,98 e no vencimento, que é no dia 1º de janeiro de 2031, você resgata R$1.000, né? Se você não sabe do que eu tô falando, o que é esse negócio de R$1.000, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu fiz falando só sobre o Tesouro Prefixado, explicando o que é o Tesouro Prefixado e como que ele funciona, beleza? Então, mas é um título assim que tem que ter na carteira para médio prazo, vale muito a pena, é uma rentabilidade excelente quando a gente fala de 11,56% ao ano, e ainda você tem a possibilidade de ganhar com a marcação a mercado, que basicamente é o que? É a valorização do título, a valorização desse valor aqui, né? Ele subir ali para R$600, R$800 antes do vencimento, com uma possível queda da taxa de juros, tá? Então, quando a gente olha para 3, 4 anos, talvez a gente enxergue uma queda nos juros, e a gente pode falar aqui de uma marcação a mercado bem positiva para você. E um outro título também que eu tô falando aqui para médio prazo é o Tesouro IPCA+, com vencimento para 2029. Olha isso, pessoal. IPCA mais 6,17% ao ano. O que significa isso? Que você vai ter a inflação, a reposição da inflação, mais 6,17% ao ano. Então você vai ter um ganho real de 6,17%. Nos Estados Unidos, os juros é de 5% ao ano. Você vai ter um ganho real de 6,17% ao ano. E aí, esse título ele vence no dia 15 de maio de 2029. Entretanto, esse título também tem ali o efeito da marcação a mercado, né? O preço do título sobe. Ah, Danilo, tem 3 mil para investir nesse título? Não, você pode
investir R$ 31,64, né, que equivale a 1% do valor do título, uma fração desse título. Da mesma forma, é o Tesouro Prefixado ali, com vencimento para 2031. Então, para quem está buscando alternativas de investimento de médio prazo, Tesouro Prefixado com vencimento para 2031 é uma boa, e o Tesouro IPCA+ com vencimento para 2029. Tá? O IPCA+ vence antes do 2031, então são uma excelente oportunidade de investimento aí para médio prazo. Danilo, para quem está buscando investimento de longo prazo, eu iria aqui no Tesouro IPCA+ com vencimento para 2035 ou 45. Se realmente for longo prazo mesmo, vai no 2045, que está rendendo aí agora IPCA mais 6,18%, né? IPCA mais 6,18%, ótima rentabilidade também, vence lá em 2045. Mas olha, atenção, esses títulos, tanto médio prazo quanto longo prazo, é para você investir e fechar os olhos, esquece, não fica olhando só lá no vencimento mesmo. Se acontecer de antes do vencimento você ter uma valorização bacana com a marcação ao mercado, pô, quero resgatar depois de 2 anos, tô com a menor alíquota de imposto de renda, né, 15%, e já quero fazer meu resgate. Ótimo, faz seu resgate. Beleza, mas antes de 2 anos, não. No mínimo 2 anos. Isso para longo prazo, Tesouro IPCA+ 2045. Mas eu não descarto as ações. Tá, então vale a pena investir na bolsa de valores agora, fundos imobiliários e ações, mas também prazo mínimo de 3 anos. Vamos botar 3 anos, sabe? Então assim, ó, antes de 3 anos eu não mexo nessa grana. 3 anos para frente aí eu vou avaliar melhor a minha carteira de investimento, mas antes de 3 anos eu não mexo nessa grana. Aliás, eu já gravei um vídeo aqui no canal mostrando a top 5 ações boas para quem tá montando uma carteira de aposentadoria, uma carteira previdenciária que a gente chama. Para esse vídeo não ficar mais longo, eu vou deixar aqui no card esse vídeo, então vai aparecer aqui no final do vídeo, vai aparecer, você clica nele e assiste. Combinado? Deixa pra mim nos comentários o que você achou dessas mudanças do Copom, o que você achou desse conteúdo também. Me segue lá no Instagram, @euDaniloSilva, e se inscreve no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, tá bom? Clica aqui embaixo e se inscreve aí. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do conteúdo aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Clica aqui, ó. A gente se vê nesse vídeo aqui, ó. Clica e assiste agora, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e até logo.